Maranata, o Senhor logo vem. Louvado seja Deus, a oportunidade que nos concede de mais uma vez abrir a Tua Palavra, estudar a Palavra. E o assunto que nós estamos discorrendo aí, essa série de estudos, é sobre o milênio. Eu comentei que o assunto ele é tão extenso e tão intenso que nós resolvemos dividi-lo em 3 partes, que é o início do milênio, durante o milênio, que é o que nós vamos estudar hoje, e o fim do milênio, será o estudo número 7. O milênio é um período profético correspondente a 1000 anos, que está ali relatado no livro do Apocalipse, e por se tratar do Apocalipse, que é o livro da revelação, muitas vezes nós achamos que é difícil a compreensão, mas não é não, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas, aí escreveu o livro do Apocalipse, o profeta João no caso, é o mesmo Espírito Santo que neste momento ele se senta aqui do meu lado, senta aí do teu lado. Ele tem um poder do discernimento para abrir o nosso entendimento e compreender bem o assunto e não deixar dúvidas. Então fica fácil desse jeito, né? Com o autor presente. E no primeiro estudo, né, o estudo de número 5, que nós estudamos sobre o milênio, só para recapitular, os eventos no início do milênio, como que ele se dá o início, exatamente no momento da volta do nosso Senhor Jesus. No momento da volta do nosso Senhor Jesus, acontece a ressurreição dos justos, ou seja, aqueles que morreram em Cristo. E no mesmo momento em que eles ressuscitam com o toque da trombeta, é o mesmo momento em que os vivos justos são transformados num abrir e fechar de olhos. Então o que acontece? Os justos ressuscitados se juntam aos vivos justos, transformados, faz um grupo só, que os anjos têm essa função de juntar os escolhidos de uma até a outra extremidades da terra, e junto a esse grupo de santos e todos são levados para as mansões celestiais. Enquanto isso, os ímpios, no momento da volta de Jesus, os mortos não ressuscitam. E os ímpios vivos, primeiro eles contemplam a volta do nosso Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz assim, eles serão consumidos. Eles serão consumidos. Então aí é que se dá o início do milênio. O que nós vamos estudar hoje é o que acontece durante o milênio, ou seja, o que acontece durante 1000 anos. O que acontece? Não se turbe o vosso coração, é o que diz João 14, de 1 a 3. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Olha só que coisa interessante, que coisa maravilhosa, para que onde eu estiver, estejai vós também. Ou seja, nós vamos estar com quem? Com Jesus Cristo, que fez essa promessa. Então, os santos habitam lá nas mansões celestiais durante o milênio. Agora, por quanto tempo? Um milênio, né? 1000 anos. Olha o que diz agora o livro do Apocalipse. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Olha que coisa interessante, hein? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, em suas mãos. Olha o que diz a Bíblia.
e viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. Olha que a Bíblia vai muito profundo aí nesse assunto do milênio, nesse assunto do período de 1000 anos, né? Apocalipse capítulo 20, verso 4. O que os santos, os justos, estarão fazendo durante os 1000 anos? Ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Lembra que quando Jesus voltou, os justos ressuscitaram, então bem-aventurados, ou seja, feliz. Só pode ser feliz quem é justo. Sobre estes, sobre os justos santos, não tem poder a segunda morte. Olha, tomara eu, oxalá que eu e você estejamos nesse grupo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6, mais uma vez aí a Bíblia, né? O profeta relatando para nós o que os santos vão fazer durante 1000 anos. Fazendo o quê? Vamos ver? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. No próximo estudo, que eu vou falar sobre o juízo, eu vou falar sobre esses livros aí. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Já tem um aí, né? Já está dizendo que tem um livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, os justos vão estar no céu julgando quem? Aqueles que estão lá na terra, mortos. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados. Então, quem vai ser julgado serão os ímpios que estão mortos, cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, 12 a 13. Então, os justos, eles vão estar participando de um juízo lá nas mansões celestiais. É o chamado juízo comprobatório. Ou seja, o juízo já foi feito, o juízo investigativo já foi feito antes da volta de Jesus. Agora nós vamos lá para as mansões celestiais comprovar o porquê que os ímpios estão mortos lá na face da terra e porquê que os justos estão lá nas mansões celestiais. Olha outro texto aí, ó, agora do apóstolo Paulo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha o apóstolo Paulo falando. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Que anjos são esses? Aqueles anjos que foram caídos, que caíram, aquele 1/3 de anjos que caíram lá das mansões celestiais, foram expulsos do céu, Lúcifer e os seus anjos. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 a 3, ou seja, nós estaremos no céu julgando os ímpios mortos e julgando o próprio Satanás. Olha que coisa interessante que nós vamos estar fazendo lá nas mansões celestiais. Sabe o que me veio à memória agora? Quando eu chegar lá nas mansões celestiais, eu vou ter 3 surpresas. Sabe qual é a primeira surpresa? A primeira surpresa que eu vou ter, eu vou estar lá nas mansões celestiais. Por obras, eu não fiz nada para merecer. Jesus morreu na cruz do Calvário e garantiu para minha salvação. Então eu vou estar lá nas mansões celestiais, mediante a graça que há em Cristo Jesus, a graça e a misericórdia. Outra surpresa que eu vou ter lá no céu é que eu não vou encontrar um irmão que eu admirava tanto.
porque ele era um grande pregador, um grande evangelista, ele dava estudo, ele cuidava da igreja, ele tratava bem as pessoas. De repente eu chego no céu, cadê aquele irmão que eu tinha certeza que está aqui? Que surpresa ingrata. Então lá no céu vai ser para isso, para eu ver lá nos registros, nos livros, por que aquele irmão não foi. De repente era um pecado oculto que ninguém sabia, só Deus. E tudo está registrado nos livros. A outra surpresa que eu posso ter, sabe qual é? Essa é agradável. De repente um homem que eu nunca dei valor, que eu falava assim, esse daí, pelo comportamento dele, esse bebum aí, bate na família, esse não vai para o céu de jeito nenhum. Ou uma mulher que talvez a gente considera como uma fofoqueira, que não cuida bem da família, que falava mal dos outros. De repente eu chego lá, encontro lá esse homem e essa mulher. Sabe por quê? Porque a graça de Jesus pode ter alcançado lá nos últimos momentos de vida. E a pessoa aceitou Jesus como seu Salvador nos últimos momentos de vida. Sabe por que isso acontece? Porque a misericórdia de Deus, ela é muito grande para conosco. E qual é a condição da terra durante os 1000 anos? Qual é a condição? Olha só o que diz o profeta. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Lembrei de Gênesis capítulo 1, verso 1. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo e de todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum e todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também a terra fértil, era um deserto. Olha, a terra durante o milênio ela vai se tornar improdutiva. E todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, ou seja, no momento da volta de Jesus Cristo. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo porém não a consumirei. Jeremias capítulo 4, verso 23 e 27. A terra não vai ser consumida no momento totalmente, né? No momento da volta de Jesus. Ou seja, na terra não tem ninguém vivo. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, olha o destaque que eu deixei aí, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Jeremias capítulo 25, verso 33. Olha, hoje quando a pessoa morre, nós colocamos no caixão e levamos para o cemitério, e nós vamos lá no cemitério, fazemos o velório, e lá nós pranteamos, nós choramos. Mas aqui diz que durante o milênio, ou seja, naquele momento em que começou o milênio, em que os ímpios morreram, todos morreram, e os justos foram para as mansões celestiais, ou seja, não ficou ninguém aqui na terra para fazer enterro, para prantear, para chorar. Porque eles ficaram largados, diz aqui, ó, que serão por esterco na face da terra. Olha que coisa. Por outro lado, onde é que está Satanás? Olha, vamos na Bíblia. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Olha, prendeu o dragão. Quem é o dragão? É o diabo, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por quanto tempo? 1000 anos. E lançou no abismo e ali encerrou. E pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. Entenda. Todos os justos estarão nas mansões celestiais. Todos os ímpios estarão mortos.
sobre a face da terra ou sepultados, aqueles que morreram antes da volta de Jesus. Ou seja, qual é a função de Satanás hoje, atualmente? A função de Satanás é nos levar à tentação, fazer a maldade na face da terra, com as pessoas. Só que não tem nem justo e nem ímpio. Então ele está amarrado por uma cadeia de circunstâncias. Ele está preso, amarrado no abismo. Ele não tem o que fazer. Ele vai ficar durante 1000 anos perambulando sobre a face da terra, meditando na desgraça que ele cometeu durante 6.000 anos. Então é cadeia de circunstância, né? A prisão de Satanás. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Eu vou falar sobre o juízo, no estudo de número 8, porque o 7 ainda vou falar sobre o milênio. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Satanás vai ficar durante 1000 anos esperando o juízo final. Então veja bem, resumindo aqui, o que acontece durante os 1000 anos? Os santos reinam com Cristo, como juízes, como sacerdotes, desfrutando das maravilhas que existem nas mansões celestiais. A terra, por sua vez, está vazia e desolada. E por essa circunstância, Satanás está preso durante 1000 anos. Uma pergunta para nós, para mim e para você. E o Espírito Santo vai estar aí do lado fazendo a pergunta. Existem os ímpios na face da terra mortos e existem os justos lá nas mansões celestiais. Uma pergunta que não quer calar e o Espírito Santo está falando isso para mim e para você. Durante o milênio, em qual posição você vai estar? Os ímpios são aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, embora tenham conhecimento deste Salvador. Os justos são aqueles que também são pecadores, mas aceitaram Jesus como seu Salvador e abandonaram o pecado. Vão estar nas mansões celestiais. Onde é que você e eu estaremos? Em que lugar nós estaremos durante o milênio? Jesus Cristo desceu, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, garantindo a mim e a você a certeza da salvação, para no dia da sua volta, nos levar para as mansões celestiais para viver com Ele durante os 1000 anos. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe. Te abençoe ricamente na sua decisão de ficar ao lado de Jesus, porque ainda dá tempo, porque a porta da graça ainda não se fechou. Que Deus te abençoe ricamente. Maranata, o Senhor logo vem.